Ah, todo mundo consegue aprender inglês, menos eu. Inglês não é pra mim, isso é muito difícil. Para, chega. It's time to stop. Tem uma coisa que eu preciso te dizer hoje que pode até te incomodar. Tu não é especial por achar que é o único que não consegue aprender inglês. E isso, na real, é até uma coisa boa. Porque se tanta gente que quer aprender inglês já passou por isso e destravou, quer dizer que tu também consegue. Só que pra isso acontecer, tu vai ter que parar de alimentar essa ideia de que só contigo que o inglês não funciona. Fica comigo até o final do vídeo porque hoje eu vou te mostrar 8 pontos que explicam por que essa crença te trava mais do que qualquer regra gramatical. E lá no último ponto eu vou te mostrar exatamente o que tu tem que fazer pra virar esse jogo. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Então, bora pro conteúdo de hoje. Começando então pelo primeiro ponto do nosso vídeo de hoje, a falsa sensação de ser o único travado. Sabe aquele sentimento de todo mundo tá aprendendo inglês menos eu? Tu não tá sozinho nessa. Quase todos os alunos que eu tenho e que eu já tive pensaram isso em pelo menos algum momento. Inclusive, eu mesmo já pensei assim. Mas a verdade aqui é a seguinte, todo mundo sente dificuldade quando tá aprendendo inglês. Uns mais, outros menos. A diferença é que enquanto uns desistem, outros continuam. E os que continuam, erram, tropeçam, mas uma hora destravam. Quando tu começa a pensar que tu é o único que não consegue aprender inglês, tu entra num ciclo de frustração. Tu começa a acreditar que não nasceu pra isso, que o teu cérebro não serve pra aprender outros idiomas. Só que isso tudo é uma grande mentira. E é justamente essa mentira que vai nos levar para o ponto número 2. A grande ilusão do progresso alheio. Na internet e nas redes sociais é sempre a mesma história. Parece que tá todo mundo tendo uma vida maravilhosa e tá sempre todo mundo evoluindo em tudo. Reels, stories, shorts, gente falando inglês bonito, perfeito, sem errar. E aí o que acontece? Tu te compara com esse recorte editado que tá postado e te sente um lixo. Mas o que tu vê são os 15 segundos bonitos da vida daquela pessoa. Tu não vê os erros, os travamentos, os surtos. Tu não vê ela tentando pronunciar os sounds do TH, errando e falando o som de s ao invés disso. Tu tá vendo só o resultado e não o processo. E é no processo que tu vai crescer. E se tu já mais ou menos conhece alguns vídeos aqui do canal, provavelmente já vai estar um pouco familiarizado com o ponto número 3, que é uma das grandes verdades que eu sempre falo pra todo mundo nos vídeos aqui do canal. Tu aprende mesmo é no desconforto. Se tu tá frustrado com o teu inglês, parabéns, tu tá no caminho certo. Todo mundo se frustra, principalmente quando tá no começo da jornada de aprendizado do inglês. Porque quem não sente o desconforto é muito provavelmente porque nem começou. Aprender inglês não é um processo linear. Tu vai ter altos e baixos. E é justamente nesse desconforto entre esses altos e baixos que tu evolui e tem progresso. O teu cérebro tem um mecanismo que vai ser ativado em vários momentos quando tu estiver aprendendo inglês, que vai tentar te proteger dizendo, isso não é pra ti. Mas é aí que tu precisa responder, isso é pra mim sim. Só que óbvio, esse processo de aprender inglês leva tempo. Não é igual a fazer miojo. Então tenha paciência e muita persistência. Inclusive, eu tenho um vídeo falando justamente sobre esse processo de desconforto ao aprender inglês. Se quiser dar uma conferida nesse vídeo depois, ele é um ótimo complemento pra esse papo que a gente tá tendo aqui. Vou deixar ele aqui em cima, é só clicar e não te preocupa que tu não vai sair desse vídeo. With that said, let's go to point number 4. Desmistificando o dom pra falar inglês. Ah, fulano tem dom pra aprender línguas. Me diz uma coisa, desde quando tu precisa de dom pra errar e aprender com teus próprios erros? Tu não precisa de dom pra aprender inglês, sabe o que é que tu precisa? Tu precisa de constância, contato contínuo com o idioma e coragem pra parecer ridículo no começo. Fluência não é talento, é repetição, é hábito, é exposição. A propósito, se até aqui esse vídeo tá te fazendo refletir e tu tá te sentindo representado ou representada nessas frustrações, smash like! E já aproveita pra te inscrever aqui no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo real pra quem quer aprender inglês de verdade. Sem enrolação, sem mágica e sem fórmula milagrosa. Agora que tu já deixou o likezinho, let's go to point number 5, shall we? Esse sentimento que te trava é a mesma coisa que todo mundo sente. Tu acha mesmo que só tu sente vergonha de falar inglês errado? Tu acha que é só tu que esquece palavras simples em inglês? Que é só tu que trava mesmo sabendo a resposta certa na tua cabeça? Todos os meus alunos já passaram por isso e adivinha só, eu também. E olha só quem é que tá ensinando inglês hoje aqui pra um monte de gente. A vergonha, o erro, o branco mental, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem e são etapas obrigatórias. Vamos para um ponto muito controverso que eu espero que não gere polêmica demais. It's the point number 6. A cultura de não passar vergonha. Só deixa eu deixar uma coisa bem clara. Esse ponto aqui, ele é uma generalização. Eu não tô falando que todo mundo age dessa forma, ok? Mas aqui no Brasil existe uma certa cultura de que se tu fala inglês, tu tem que sempre parecer super seguro. Tem que falar bonito, tem que dar show. Só que isso é uma bomba e destrói
destrói a confiança de quem tá começando a aprender inglês. É muito comum receber julgamentos quando a gente tá falando inglês perto de brasileiros. Obviamente não é todo mundo que é assim, mas esse tipo de atitude coloca uma barreira enorme na frente de quem tá realmente se esforçando e querendo aprender inglês. Porque afinal de contas, tu tá aprendendo inglês é pra conseguir te comunicar com outras pessoas. Então receber qualquer tipo de zoação quando tu tá dando o teu melhor pra conseguir te comunicar num idioma que não é o teu idioma nativo, com certeza não é algo que é bem-vindo e que também não vai te ajudar a adquirir mais confiança, se sentir mais confortável e aprender inglês mais rápido. Mas o que eu tenho pra te falar em relação a isso e como lidar com isso é que inglês não é performance, não é show. Inglês é comunicação. E comunicação é rascunho. Tu vai melhorando com o tempo. Lembra que ninguém começa falando inglês perfeito. E olha só, como eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre esse tipo de sentimento também vou deixar aqui em cima pra tu dar uma conferida depois. E esse sentimento de vergonha e julgamento se conecta muito bem com o ponto número 7. A comparação te paralisa e é um ladrão de evolução. Talvez tu até conheça alguém que começou a estudar inglês depois de ti e já tá falando melhor que tu. E até pode ser que seja quase impossível não se comparar com essa pessoa. Mas o que eu quero que tu reflita aqui é que talvez essa pessoa fale melhor justamente porque ela se permitiu errar mais, porque ela parou de se comparar e começou a praticar. Cada um tem seu tempo. O problema é que tu tá utilizando o tempo dos outros pra medir o teu progresso. E isso nunca vai funcionar e a conta nunca vai fechar. Se tu quer ver evolução de verdade no teu inglês, te preocupa em se comparar somente contigo mesmo. Porque esse sim é um ótimo parâmetro pra tu conseguir enxergar a tua evolução no inglês ao longo do tempo. Pare de se comparar com os outros. Inclusive, eu tenho uma ótima dica pra dar em relação a isso. Caso tu queira começar a fazer as coisas por ti mesmo e parar de ficar se comparando com os outros, sair da teoria e colocar o inglês em prática de verdade, o desafio de Strava é pra ti. São 7 dias comigo com tarefas reais e aulas práticas pra tu começar a aprender como pensar em inglês e largar a tradução de vez. Custa só R$19,90 e tem 7 dias de garantia. Se tu não curtiu o curso, eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Ficou curioso com o desafio de Strava? É o primeiro link aqui da descrição. Agora, óbvio, depois de refletir sobre tudo isso, a gente precisa saber como é que a gente vai virar esse jogo, que é justamente o que a gente vai ver no ponto número 8. Anota isso, errar em inglês não é o fim do caminho, é só o começo. Tu precisa praticar, mesmo que seja com inglês capenga, com frases quebradas, com sotaque pesado, com erros de estrutura. O inglês bom só aparece depois que o inglês ruim cansa de apanhar. E o mais importante de tudo isso, tu não precisa de permissão nenhuma pra começar. Tu só precisa de atitude. E se tu tá curtindo todo esse papo, talvez seja a hora de tu entrar para o English Drops Club. Lá tu tem acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy, desconto exclusivo pra membros em todos os cursos, respostas garantidas em todos os comentários aqui dos vídeos e nas lives também, e o teu nome nesse lindo mural de membros. E se tu entendeu que o teu inglês precisa ser feio no começo, tu precisa assistir esse vídeo aqui do lado, porque ele é a continuação perfeita desse papo que a gente teve aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que tu vai adorar. Catch you guys in the next one and happy English learning.